Bom, então eu vou começar essa aula aqui, né, de carga nuclear efetiva. E aqui eu não ia colocar essa parte, mas só para contextualizar, talvez fique um pouco mais extenso do que eu precisava, né, mas só para contextualizar a carga nuclear efetiva. Então, assim, retornar ao conceito da mecânica quântica, né? Então, no século XX desenvolveu-se a mecânica quântica para explicar a eletrosfera, entender melhor, né, os átomos e o final da teoria atômica, né? E com a mecânica quântica a gente consegue descrever melhor, né, a eletrosfera dos átomos, certo? Então, na mecânica quântica, a mecânica quântica descreve um conjunto de níveis de energia eletrônicas quantizadas, né? Quantidades discretas e específicas de energia que possuem um elétron em um átomo pode possuir, que um elétron em um átomo pode possuir. Então, assim, vai descrever energia relacionada com esse elétron na eletrosfera, certo? No caso aqui, para a equação de onda, né, então ela foi desenvolvida em 1926 por Schrödinger, né, tem até a história do gato do Schrödinger, né, escreveu uma equação de onda para descrever o elétron num átomo de hidrogênio. A equação de onda é um tipo diferencial, ou seja, tem um número infinito de soluções, okay? Que vocês vão aprender lá em cálculo, né? Cálculo diferencial e integral. Cada solução de uma equação de onda de Schrödinger é chamada de função de onda, representada pela letra psi. Então aqui a única coisa importante, né, para não confundir vocês, é que a gente descreve o elétron agora por uma função de onda. Né? Se o elétron se comporta como uma onda, eu posso descrever ele matematicamente, né, por meio de função, né, que agora vocês estão vendo, já viram, né, fundamentos de matemática. Estou no segundo semestre, né, já estão vendo cálculo já. Mas aqui no caso, ah, essa função de onda vai descrever o elétron e é denominada aqui, né, chamada, assim, descrita por essa letra grega psi, tá certo? Por exemplo, psi2p representa a função de onda de um elétron em um orbital de subcamada 2p, ok? E aqui o que é importante, se eu pegar essa função de onda e levar ela ao quadrado, eu consigo aqui descrever a probabilidade de encontrar um elétron numa região estreita específica do espaço, certo? Ou seja, com a mecânica clássica eu não conseguia descrever o elétron, agora com a mecânica quântica eu consigo descrever aonde esse elétron está, e não somente aonde, né? Ou talvez não onde, mas qual a probabilidade de ele encontrar o elétron em um certo lugar, tá certo? Essa probabilidade de encontrar o elétron que é o nosso orbital, tá certo? Então o orbital, da palavra orbitar, né? A palavra ficou, mas o conceito modificou, né? O elétron não orbita, eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron em uma certa região. Então, o ideal, né, para o nome do orbital seria a densidade de probabilidade. Mas, como ficou orbital, então é orbital, certo? Então, por exemplo, o orbital S, que é esférico, né, ele é descrito matematicamente, né? E aí, geralmente, uma região, né, que tem maior probabilidade de encontrar o elétron seria o nosso orbital, certo? Aqui esse orbital, né, para não aprofundar muito, mas ele é descrito aqui pelo raio e dois ângulos, né? Então, no início tem as coordenadas cartesianas, né, que é x, y, z, né? Mas para a mecânica quântica, né, apesar que para a gente fica, pelo menos a primeira vez que eu vi ficou mais difícil, né, mas para a mecânica quântica fica mais fácil trabalhar com os termos aqui para localizar o elétron, né, ou localizar uma partícula, né, num plano tridimensional. No lugar de x, y, z, eu coloco o raio e dois ângulos, né? Então aqui no caso, se eu tenho aqui um elétron, eu tenho a distância desse elétron do núcleo, que vai ser o R, né? O ângulo
sigma, né? O ângulo sigma aqui que se desloca aqui entre o eixo x, né, e z aqui, é esse ângulo aqui, né, que ele está se deslocando. Então, esse ângulo aqui, θ em vermelho, né, e o outro ângulo aqui, né, φ em azul, certo? Então, dois ângulos aqui, e o raio eu consigo descrever a posição do elétron também, tá certo? No espaço esférico, tá certo? E essa é chamada coordenadas esféricas, x, y, z, coordenadas cartesianas, e essas coordenadas são coordenadas esféricas, tá certo? E aqui eu consigo, por exemplo, calcular aqui, tem uma função de onda para cada orbital, e eu tenho aqui a densidade de probabilidade também para encontrar aonde eu tenho a maior probabilidade de encontrar o elétron ao redor do núcleo, tá certo? Mas escrito matematicamente, ok? E aqui no caso, por exemplo, né, eu tenho uma função de onda que pode ser positiva e negativa, e se eu elevo ao quadrado, esses valores ficam todos positivos, porque qualquer valor, se for negativo ou positivo, se eu elevar ele ao quadrado, ele se torna positivo, certo? E esses valores aqui ao quadrado serão a densidade de probabilidade de encontrar o elétron, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, conforme eu vou aumentando a densidade de probabilidade, né, aqui uma outra gráfico, né, conforme vai intensificando a cor, ficando cada vez mais escuro, significa que vai aumentando a probabilidade de encontrar o elétron, né. Depois diminui, chega a zero, e aí depois começa a aumentar de novo e começa a ficar branco de novo, tá certo? E aqui nós temos uma região aqui, o núcleo, né, e outra região aqui, onde a probabilidade de encontrar o elétron é zero, certo? Então, aqui no caso, quando isso acontecer, né, quando nós tivermos aqui a função de onda, né, então um S, ó, o nó, né, não tem nó, né, só tem um nó aqui no núcleo, né, então um S. Já o 2S, né, ele vai ter um nó aqui, quando ele passa aqui, né, pelo eixo X, né, eixo X aqui, essa região aqui, né, quando passa por aqui, o valor da função aqui, o resultado da função é igual a zero, tá certo? E aqui no caso, o 3S vai ter dois nós, tá certo? Então aqui no caso, função S, 2S, 3S. Já na 2P, né, eu não tenho um nó aqui ao longo, né, desse eixo aqui do raio, né, mas, por exemplo, a 2P já apresenta um nó aqui, uma região onde a probabilidade de encontrar o elétron será zero. Isso vai ser importante, esses nós, né, porque isso vai dificultar o contato do elétron, né? Isso aqui são probabilidades. O elétron pode estar aqui ou pode estar aqui, mas não pode estar aqui nessa região. Então ele passa, a mecânica quântica é meio doida, né? Ele pode passar de um lado para o outro, mas ele nunca vai passar por aquele lugar. Ele pode andar por aqui, quando chega aqui ele sobe daqui e vem para cá, né? Ele nunca vai estar nessa região aqui, né? Então há uma maior probabilidade de ele estar nessa região e outra probabilidade de ele estar nessa região, mas nunca nessa região e nunca no núcleo também, ok? Então aqui esses nós serão importantes porque quanto maior a quantidade de nós, maior vai ser a dificuldade do elétron entrar em contato com o núcleo positivo, certo? Isso dificulta o acesso do elétron, né, ao núcleo positivo, ok? Então, o número quântico, aqui nós já vimos também, né, os números de nós, né, está relacionado com os números quânticos. Então, nós temos o número quântico principal, especifica o número total de nós da nuvem, aqui em relação a quando a gente pega o número principal e o número de nós. Então, por exemplo, se eu tenho um S, né, ele vai ter um nó, que esse um nó vai ser o núcleo, né? A região de probabilidade zero vai ser o núcleo, tá certo? Se eu tenho 2S, vai ter dois núcleos, vai ter dois nós,
um no núcleo e outro ao longo do raio, né? Vai ter uma região onde a probabilidade vai ser zero, né? E assim por diante. O número quântico azimutal, né, que seria o segundo número quântico, né, o secundário, especifica o número de nós angulares, né? E aqui daqui a pouco eu vou mostrar quais são esses angulares e os esféricos, né? Então o número de nós esféricos radiais é obtido pela diferença entre N e L, né? Então N menos L vai dar um número de nós radiais, tá certo? E aqui no caso, o nó é a extremidade da superfície onde a probabilidade de encontrar aquele elétron é igual a zero, ok? Então, nó, aqui na mecânica quântica, é aquela região onde o elétron nunca vai estar, ok? Então, aqui no caso, por exemplo, o orbital S, tá certo? No caso aqui, ó, essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron, geralmente considerado 75%, o espaço de 75% de probabilidade de encontrar o elétron, tá certo? E aí, no caso, a probabilidade chega ao infinito, né? Pode, e aí os esotéricos, né, utilizam isso da mecânica quântica, né, que um elétron que está no meu corpo ele pode estar em outro planeta, por exemplo, né, porque a probabilidade de encontrar o elétron vai diminuindo, né, conforme vai se afastando do átomo, mas ela nunca vai chegar a zero, certo? Então há uma probabilidade de encontrar o elétron, né, em outro planeta, por exemplo, né? E aí tem várias teorias estranhas também, né? Que um elétron, se eu arranco um elétron de um átomo e coloco esse elétron, né, em outro planeta, e aí eu mudo o spin do átomo nesse átomo que está aqui na Terra, o spin, né, o, o spin, ou seja, a direção que o elétron está girando lá no outro planeta também vai modificar, né? Então é uma coisa de doido, né? Mas aqui, o que a gente quer dizer aqui com nós angulares e esféricos é esse tipo de nó aqui, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho nós, né? Esses daqui são os nós angulares, tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter um nó aqui, uma região onde eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron é igual a zero, e outra região aqui onde a probabilidade de encontrar o elétron é igual a zero, certo? Quando esses orbitais aqui, ó, não se tocam e formam um vão aqui, certo? Esses vãos aqui seriam os nós angulares. Isso não vai ser importante muito para a gente, né? É só a questão da quantidade de nós. E alguns nós vão estar dentro aqui, certo? Dos orbitais, certo? E aí essas regiões como se fosse uma região dentro do orbital onde tem uma camada, como se fosse uma camada dentro do orbital, né? Que tem probabilidade zero de encontrar o elétron, certo? Mas qualitativamente, ó, então várias regiões orbitais, né? O orbital S, que é esférico, orbital π, né, que tem dois lóbulos, né? Esses daqui vai ser importante ao longo do nosso curso, né? Orbital S e orbital π, o formato deles também será importante. E aqui na inorgânica 2, né, também vai ser importante aqui o formato dos orbitais D, tá certo? Podemos observar que alguns orbitais aqui estão sobre os eixos e alguns orbitais que estão entre os eixos. Isso aqui vai ser importante para a gente, né, futuramente. Mas por enquanto, só os orbitais S e P. E agora, né, a importância que eu mostrei, e aí vocês vão acostumando com esses conceitos, é que há regiões aqui onde a probabilidade de encontrar o elétron é zero, e isso dificulta a passagem de um lado para o outro do elétron, né? Na eletrosfera, né, de um certo átomo, ok? Então aqui nos números quânticos, né, nós já vimos que
temos o número quântico principal, que vai de 1 até 7, no máximo, né, pelo menos nessa dimensão, né, na natureza. O número quântico secundário, né, que descreve a subcamada, então SPDF, e aí eles serão chamados de 0, 1, 2 e 3. Número quântico do orbital magnético, né, eu consigo nomear, né, os orbitais dentro da subcamada. E aí eles serão nomeados de menos L até mais L. Então, por exemplo, no L igual a zero, que seria a subcamada S, né, eu só tenho um orbital, e esse orbital vai ser zero, tá certo? Ser chamado de zero. Na subcamada P eu tenho 3 orbitais, então vai ser menos 1, 0 e mais 1, certo? E assim por diante, né? Se eu tiver uma subcamada D, eu vou ter menos 2, 5 orbitais, né? Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, ok? E aí dentro desses orbitais cabem no máximo 2 elétrons. E aí para eu nomear esses elétrons eu tenho, né, menos meio e mais meio, né, que seria o elétron, cabem no máximo 2 elétrons, um elétron, né, com o campo magnético indo para cima e outro elétron com o campo magnético indo para baixo, tá certo? Que é a regra da mão direita, né? Se ele está girando no sentido horário, eles... acho que é a regra da mão direita, né? Se ele está girando no sentido anti-horário, ele está para cima. Se ele está no sentido horário, ele está para baixo, certo? Isso é da física, né? Mas para a gente não é tão importante assim, ok? É só saber que tem 2 elétrons e esses elétrons podem ser nomeados também, né? Então pode ser mais meio e menos meio, ok? E aqui no caso, os orbitais são estados individuais que podem ser ocupados por elétrons em um átomo. O spin, né, no momento anti-horário, né, então no caso, a regra da mão direita, né, então se ele está girando no sentido anti-horário, o spin é positivo, é mais meio, e no sentido horário, né, o spin dele vai ser menos meio, né, vai ser colocado para baixo. Então, geralmente a gente descreve com uma setinha para cima e outro para baixo, né? E aí vem desse conceito da física, né? De que sentido eles estão girando. E spin, né, do inglês, é de girar, ok? E aí nós temos as substâncias paramagnéticas ou diamagnéticas, né? Então, paramagnetismo, substância que contém um ou mais elétrons emparelhados e é atraída por um campo magnético, tá certo? Então aqui se tem elétrons desemparelhados, a substância será paramagnética e ela interage ou é atraída por um campo magnético, tá certo? E o diamagnetismo, substância que não contém elétrons desemparelhados e não é atraída por um campo magnético. Muitas vezes ela é repelida por um campo magnético também, certo? Quando apresenta diamagnetismo, mas essa repulsão é um pouco mais fraca do que o paramagnetismo, que é mais fortemente atraído por um campo magnético. Okay? Bom, e aqui no caso, o número de spin, né? Acho que vou passar direto. Aqui é a somatória de spin alto e spin baixo. A gente pode somar os spins para saber aqui qual o estado de spin que tem, né? Então, quantos elétrons desemparelhados tem, e aí eu vou somando mais meio e menos meio. Eu vou passar para o que não é o nosso foco. O nosso foco aqui agora é esse aqui, a blindagem da carga nuclear, né? Então, há evidências experimentais que o orbital 2s tem uma energia menor do que o orbital 2p. Certo? Então, da mecânica quântica a gente consegue fazer o cálculo e consegue medir experimentalmente também que o orbital 2s tem uma energia menor do que o 2p, certo? Os elétrons 2s têm a capacidade maior de penetrar a camada formada pelos elétrons 1s. Os elétrons 2s têm a capacidade maior de penetrar a camada formada pelo elétrons 1s. Espera, deixa eu ter uma coisa errada aqui. Não, tá certo. Aqui a frase tenho que talvez refazer essa frase. Mas é o seguinte,
Os elétrons que estão na subcamada 2s, eles conseguem penetrar melhor a camada formada pelos elétrons 1s, certo? Porque os elétrons 2s, eles são menos blindados, tá certo? E, portanto, possuem uma energia menor do que os elétrons 2p. Ou seja, como eu tenho a camada 1s, 2s e depois a 2p, certo? O 2s ele consegue penetrar mais, né, a camada que está mais próxima do núcleo, certo? Mais do que o 2p. E por isso que ele vai apresentar uma energia menor, né? O 2s vai apresentar uma energia menor que o 2p, certo? Assim como também os elétrons 3s são menos blindados que os elétrons 3p. Okay? Então, na terceira camada, 3s e 3p, né, os elétrons 3s são menos blindados que os elétrons 3p, que por sua vez são menos blindados do que os 3d. Então, assim, conforme vai aumentando o número de camadas, e aqui no caso também o número de subcamadas, nós vimos que o 3s ele apresenta menos nós do que o 3p. E o 3p vai apresentar menos nós do que o 3d. Isso significa, né, que os elétrons que estão nesses orbitais s, né, eles conseguem interagir com o núcleo mais fortemente do que o 3p e o 3d, porque ele tem menos regiões que impedem que o elétron entre em contato com o núcleo, certo? Mesmo assim, né, as subcamadas 2, né, 2s e 2p, elas têm uma menor energia que a 3s e 3p, tá certo? E isso também é consequência da interação com o núcleo. Essas regiões onde a probabilidade de encontrar o elétron zero, ou seja, que o elétron não pode passar, né, dificultam a passagem do elétron, então acaba aumentando a energia do orbital, tá certo? E ele tem menos contato com esse núcleo, tá certo? Positivo. Ok? E por isso que, assim, matematicamente, também experimentalmente, tem essa ordem energética dos orbitais. Então, nós temos aqui um S, né? Isso aqui não é um orbital, né? Acho que isso é uma fase intermediária, mas nós temos aqui a energia aumentando, tá certo? E a representação dos orbitais desse modo aqui, vocês já vão ver várias representações. Aqui é uma representação da energia dos orbitais. Então, eu tenho um S com menor energia, depois o 2S com maior energia, o 2P, uma energia maior que o 2S, né? E tem aqui a energia maior segundo, né, essa teoria dos nós, né, e da blindagem. Né? Blindagem é porque os nós estão, e os orbitais mais internos estão protegendo o núcleo dos elétrons mais externos. Então, eles estão blindando, né, a interação dos orbitais mais externos com o núcleo, tá certo? Então, como tem elétron ali, elétron é tudo carga negativa, eles estão lutando para interagir com o núcleo positivo, mas também estão meio que blindando, maquiando ou diminuindo a energia da carga positiva para os elétrons mais externos, certo? Então, aqui nesse caso, a camada 2, né, temos a subcamada 2s, 2p, tá certo? Que vai aumentando aqui, e a 3s, 3p, 3d e 3... não tem 4f, né? Não tem 3f. E aqui também essas energias desses orbitais irão aumentando, tá certo? E aqui o que vai acontecer? Né? Conforme vai aumentando aqui o número de camadas, né, a diferença energética entre essas camadas vão diminuindo. E aí, como elas estão se dividindo em subcamadas, né, o que vai acontecer? Essas subcamadas, com o tempo, acabam se misturando. E por isso que a distribuição eletrônica não é direta por camada. A gente não distribui por camada, e sim por subcamadas, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Porque chega um certo momento, as subcamadas começam a se misturar aqui,
certo? E aqui, por exemplo, a 3D, né, quando chega aqui, quando ela está ocupada com elétrons, ela acontece um fenômeno que ela diminui um pouco mais de energia. A energia dela diminui um pouco. E isso vai a, a ocorrer, né, aqui, aquela fenômeno de que eu tenho aqui o 4s, né, eu posso ocupar com elétrons. Quando a 3D começa a ser ocupada, ela diminui a energia. E por isso que aqui nós vamos ver também vai ser importante, quando um átomo, um elemento de transição perder elétrons, ele irá perder aqui elétrons da subcamada 4s, porque aqui no caso essa subcamada com elétrons ela fica mais estável. E aí no caso quem vai perder é os elétrons que serão perdidos será dessa subcamada que tem maior energia, certo? Então essa subcamada 3D, então quando a gente preenche, né, preenche primeiro 4s, depois 3D. Só que aqui quando o 3D vai ocupando com elétrons, vai estabilizando aqui o 3D. E aí a energia vai diminuindo, e quando for para perder elétrons, esse aqui vai estar mais externo ou com maior energia. E aí, no caso, os elétrons são perdidos desse orbital. Certo? Bom, mas aqui o que vai acontecer também? E é isso que a gente precisa entender para entender um pouquinho melhor aquela contração, né, ao longo do período, né? E aqui, no caso, o conceito de carga nuclear efetiva. Certo? O que seria a carga nuclear efetiva? Seria a carga que os elétrons realmente estão sentindo, né? A carga positiva que os elétrons na eletrosfera estão sentindo do núcleo. Certo? Por quê? E quando eu tenho aqui o núcleo positivo, uma alta carga positiva, eu tenho a primeira camada, os elétrons estão sentindo fortemente nessa carga positiva. Se eu tenho uma segunda camada, esses elétrons mais internos estão blindando, né, estão como se fossem mitigando, né, a carga positiva, né, e aí eles vão sentir menos fortemente essa carga positiva. E conforme vão aumentando as camadas, os elétrons mais externos, né, vão sentir menos fortemente essa carga nuclear. Tá certo? Por isso chamada carga nuclear efetiva, o que efetivamente cada elétron está sentindo ali como carga nuclear. Ok? E aqui a gente tem alguns cálculos, né? Eles se aproximam muito do experimental. Essa regra de Slater, né? Ela funciona para átomos mais leves, né? Os átomos mais pesados, né? Vai começando a diferenciar dos resultados experimentais, né? E aí tem uma outra regra, né, para carga nuclear efetiva para os átomos mais pesados. Mas o que a gente precisa entender agora, né, é que essa regra de Slater é mais fácil de fazer o cálculo, e eu vou tentar fazer aqui junto com vocês. Quanto tempo já temos? 28 minutos, né? Mas essa carga, essa regra de Slater, teoricamente, é um pouco mais fácil, né, de ser realizada, e é só para a gente entender, né, esse conceito da carga nuclear efetiva, que a carga que os elétrons realmente sentem nas camadas mais externas. A gente pode calcular para todos os elétrons, mas o que importa é o elétron que está lá na periferia da eletrosfera, né, e o que ele está sentindo de carga nuclear. Né? Então, se tiver muitas camadas, né, o elétron que estiver lá na periferia, ele, por exemplo, ele pode ser arrancado facilmente, porque ele não está sentindo a carga positiva. Então, se ele sair, né, ele não está sendo atraído, né, pela carga positiva, então ele vai sair facilmente. Tá certo? Então, aqui no caso, para a gente fazer o cálculo da carga nuclear efetiva, né, que vai ser representado aqui por ZF, né? Então Z, carga nuclear efetiva, vai ser aqui o número atômico menos a constante de blindagem, ou seja, essa blindagem que são, quanto mais camadas eu tiver, mais o núcleo positivo está sendo blindado, tá certo? E aí eu posso calcular
essa constante de blindagem aqui, dependendo de que camada e que subcamada o elétron estiver. Ok? Então aqui o valor de sigma, então vou chamar aqui Z menos sigma, né? Então aqui no caso o valor de sigma para um elétron pode ser calculado usando a regra empírica desenvolvida por Slater. Aqui empírica porque ele desenvolveu fazendo experimentos. E aí ele criou uma regrinha, né, que condiz com os resultados experimentais, tá certo? Mas isso condiz com resultados experimentais para os átomos mais leves, tá certo? Até a quarta camada, até o quarto período, né? Aí funciona bem, que é o que é importante para a gente, certo? Então aqui na carga nuclear efetiva, para um elétron nos orbitais sp, né? Então tem algumas regrinhas. Elétrons de uma camada energética superior contribuem cada um com o valor zero, tá certo? Ou seja, na última camada, né? Se for um elétron na subcamada S ou P, o elétron contribui com o valor zero, né, para o sigma. Elétrons da mesma camada, né, então se a gente tiver, por exemplo, na camada 3, na camada 4 não vai atrapalhar em nada para esse elétron que está na camada 3, certo? Mas os elétrons que estão na mesma camada ou na camada mais interna, né, aí esses vão influenciar, né, desse elétron sentir a carga nuclear efetiva, né, ou a carga positiva do núcleo do átomo. Né. Então, elétrons da mesma camada contribuem cada um com o valor de 0,35 para o sigma. Okay? Os elétrons da camada I-1 contribuem cada um com o valor de 0,85. Então, aqui da mesma camada, 0,35. Na camada inferior, ou seja, N-1, os elétrons que estiverem na camada inferior, né, logo inferior, né, então se está na camada 3, na camada 2 os elétrons irão contribuir aqui para a constante de blindagem com o valor de 0,85 cada, certo? E elétrons de camadas mais internas contribuem cada um com o valor de 1, certo? Para a constante de blindagem. Elétrons de orbitais D e F, né, são um pouco mais complicados. Tá? Elétrons de grupos superiores contribuem cada um com valor zero para sigma. Né? Então, superior, ou seja, estou na camada D, 3D. Né? Então, se tiver elétrons na camada 4S, né, 4D, 4P, assim por diante, eles vão contribuir com zero, né, para essa constante de blindagem. Elétrons do mesmo grupo, então aqui não é mais a mesma camada, e sim mesmo grupo, contribui cada um com o valor de 0,35, certo? Então aqui mesmo grupo seria, por exemplo, 3D, tá certo? Na mesma subcamada, ok? E aqui no caso, elétrons de grupos mais internos contribuem cada um com 1, ok? Para a constante de blindagem. Então, um pouco diferente aqui, grupo e camada, mesma camada e mesmo grupo, certo? Aqui um exemplo, né? Para o átomo de flúor, né, o ZF, a carga nuclear efetiva é 5,13 para um elétron 2s, né? E 5,10 para um elétron 2p. ZF de um elétron Np é maior do que um elétron Nd da mesma camada. Aí acho que essas conclusões talvez não sejam tão importantes. Só vou ler direto. Né? Quanto maior a carga nuclear efetiva, mais próximo do núcleo o elétron se encontra. Né? Mais fortemente ele está sentindo o núcleo. Né? Elétrons Ns, né? Então aqui estava falando Np é maior, né, do que Nd. Elétrons Ns, ou seja, na subcamada S, da camada de valência geralmente apresenta menor efeito protetor da blindagem do que um elétron Np, certo? Ou seja, Ns, né, tem menos quantidades de nós e aí ele vai apresentar menos quantidades de impedimento de sentir o núcleo, ou seja, menor efeito protetor, ok?
Orbitais são mais penetrantes, orbitais S são mais penetrantes e orbitais F são menos. Ou seja, S tem menos números de nós e F tem um monte de nós, né? Nós esféricos, radiais e assim por diante. Então, geralmente o S, né, tem maior contato com o núcleo do que os orbitais F. Como resultado da penetração e blindagem, tem a seguinte ordem energética. Então, aqui os S são menos energéticos, né, que o P menor que o D e D menor que F, tá certo? Por essa energia de atração pelo núcleo, certo? Ou seja, está mais distante do núcleo, tá certo? Ou seja, distante energeticamente do núcleo, certo? E aqui, isso aqui a gente já viu que são as propriedades periódicas. Eu vou fazer uma pausa, já ficou 35 minutos, e aí eu vou resolver alguns exercícios aqui. Eu vou colocar alguns exemplos melhores aqui para a gente calcular a carga nuclear efetiva, tá certo? Então aqui usar essas regras aqui, a da carga nuclear efetiva. Acho que eu não vou fazer vídeo interativo com essa aula, fica muito extensa, mas aí eu vou fazer com, ou talvez eu faça com essa aula interativa e resolva uns exercícios, né, de como que a gente calcula a carga nuclear efetiva, só para demonstrar alguns exemplos, certo? É isso.